Olá, meus amigos, Márcio Coach aqui, e a IDF afirma que na última quinta-feira atingiu mais de 30 alvos do Hezbollah. Tudo isso e muito mais, então vamos para cima, valeu! E aqui nós temos os soldados das forças de defesa de Israel andando por um corredor lá na faixa de Gaza. Eles estão muito felizes, ouçam eles cantando. Sinal de que a guerra, pelo menos nessa região, já chegou ao fim. E aqui nós temos imagens da faixa de Gaza em um grande ataque da Força Aérea. O boom, não é verdade? Os soldados comemorando esse ataque contra os terroristas do Hamas ou da Jihad Islâmica. A gente não sabe que alvo era esse, mas a gente vê que houve uma grande explosão. E agora seguida de um boom, não é verdade? E fumaça pelos ares e tudo foi destruído. Meus amigos, e falando em Jabalia, aqui nós temos mais terroristas do Hamas que foram capturados pelas forças de defesa de Israel. Israel foi bonzinho em capturá-los e levá-los para a cadeia. E aqui mais uma imagem de um ataque aéreo em que tudo vai pelos ares. Uma grande explosão aconteceu em razão desse ataque realizado pelas IDF. Veja mais uma vez. E tudo vai pelos ares. E mais imagens do dia 14 de novembro, da quinta-feira, contra Beirute. Ataques da Força Aérea contra Beirute, pessoal. Os ataques não param. Israel está implacável contra esses terroristas. Veja uma imagem mais próxima. Muita fumaça em razão de um ataque realizado pela IDF na quinta-feira. E meus amigos, e no dia de ontem teve um jogo entre a seleção da França e a seleção de Israel e havia a possibilidade de uma grande briga, um grande tumulto acontecer. E não foi diferente conforme vocês veem nas imagens. Houve briga fora do estádio, houve briga dentro do estádio. O que aconteceu foi que os franceses também vaiaram o hino de Israel e após isso as coisas só pioraram. E durante o jogo, alguns torcedores franceses tentaram agredir os torcedores israelenses, mas os torcedores israelenses não ficaram parados e o pau quebrou, meus amigos. Infelizmente, isso aconteceu ontem lá na França. E aqui nós temos as decepcionantes imagens desse episódio. Franceses emboscando torcedores israelenses que não ficaram parados e foram para cima. Diferente do que aconteceu na Holanda, dessa vez os torcedores foram para cima. E aqui nós temos mais imagens dessa grande confusão. Veja que havia pouca gente no estádio, não estava lotado, mas a confusão já havia sido anunciada. Franceses foram para cima dos israelenses e os israelenses revidaram e a briga foi grande. Não apenas dentro, como também fora do estádio. Sem falar que os franceses vaiaram o hino israelense. E aqui alguns tentando ir para a briga e outros segurando a fim de evitar. Enfim, é uma triste notícia para o futebol mundial. Mas aproveitando esse assunto do futebol e das agressões, me diga o que você acha aqui embaixo nos comentários e vamos falar um pouco sobre esse assunto. E aqui nós temos imagens de um radical lá da França e o Mossad pergunta o que o McDonald's fez para esse radical, né? Para esse cara. Então tem coisas que não tem sentido e ele faz esse protesto lá na frente de um McDonald's e é muito aplaudido. E aqui nós temos o McDonald's totalmente destruído após essa manifestação, que eu não vou chamar de manifestação, vou chamar de ato terrorista, porque
é isso que terrorista faz. Eles causam destruição por onde passam. E essa é a nossa oração, que Deus abençoe Israel. Essa imagem é uma imagem muito bonita, postada por Livingstone. E meus amigos, aqui no nosso mapa a gente vê então que a Força Aérea de Israel tem realizado grandes ataques contra o norte do Líbano e também contra o sul. Veja aqui grandes ataques nessa região, que é fronteira com Israel, e também ali no norte. Na verdade, mais aqui ao centro-norte, na verdade, e também aqui na região de Beirute. Beirute é essa região que vocês veem na tela e é onde tem sido realizado grandes ataques de Israel contra o Hezbollah. Também a gente vê aqui ataques na Síria, especificamente na região de Damasco, onde vários ataques foram realizados pela Força Aérea de Israel. Já na faixa de Gaza, que é essa pequena extensão de terra, também há ataques da Força Aérea de Israel. Então veja que a IDF está em várias frentes nessa guerra e, graças a Deus, Israel está vencendo paulatinamente cada uma dessas linhas. É claro que não é fácil, mas a guerra ainda está em curso. O que eu quero dizer é que Israel tem avançado passo a passo, seja no Líbano ou na Síria agora, ou aqui no sul, na faixa de Gaza, e também lá no Iêmen, que é essa região aqui onde ficam os Houthis. Meus amigos, vamos então para mais uma notícia nesse dia. A IDF diz que na última quinta-feira atingiu aproximadamente 30 alvos do Hezbollah em Beirute. E o The Times diz que aviões de guerra israelenses atingiram na quinta-feira locais do Hezbollah em Beirute, depois que os militares emitiram alertas aos moradores de áreas alvo para evacuar suas casas, dizendo que estavam localizados perto de ativos pertencentes ao grupo terrorista. Também imagens compartilhadas pela mídia libanesa mostraram um dos ataques nas proximidades do Aeroporto Internacional de Beirute, quando um avião de passageiros foi visto taxiando ao fundo. E aqui, enquanto o avião taxiava ao fundo, nós temos então um grande boom, na verdade, ali em Beirute. A Força Aérea atacou um alvo muito precioso do Hezbollah nas proximidades do aeroporto de Beirute, causando grande destruição naquele lugar que era utilizado, como eu disse, pelo grupo terrorista Hezbollah. Vejamos mais uma vez a explosão. O vídeo praticamente não tem áudio, mas visualmente é uma grande imagem que mostra esse grande ataque de Israel contra esse grupo terrorista. E a IDF diz que esses ataques contra centros de comando do Hezbollah, depósitos de armas e outras infraestruturas foram realizados na quinta-feira durante a noite e também de manhã. E também esclareceu que esses locais estavam no coração da população civil e a IDF também acusou o grupo terrorista de usar inocentes como escudos humanos, como eles sempre fazem, não é mesmo? E aqui nós temos imagens desse grande ataque. Veja que a Força Aérea não poupou munição, né? Causando destruição total desses prédios que eram usados pelo Hezbollah. E aqui nós temos imagens desses alvos, vários alvos localizados em centros urbanos, meus amigos. É isso que o Hezbollah faz. Ele constrói alvos em meio à população civil a fim de se resguardarem de ataques de Israel. E aqui nós temos mais imagens de como ocorreram esses ataques lá em Beirute, em locais que eram utilizados pelo Hezbollah. O vídeo não tem som, temos apenas imagens da Força Aérea. Aqui mais um vídeo de mais um ataque realizado no dia de ontem.
A IDF também afirma que entre as armas descobertas estavam armas antitanque, rifles de precisão e lançadores de foguetes preparados para disparar contra comunidades no norte de Israel. Todo esse material foi destruído. O The Times diz ainda que as forças de defesa de Israel confirmaram a realização de ataques aéreos na Síria, dizendo que tinha como alvo vários edifícios e centros de comando pertencentes ao PIJ, ou seja, pertencentes ao grupo terrorista palestino Jihad Islâmica. Os militares israelenses disseram ainda que esses ataques foram um golpe significativo para o grupo terrorista palestino com sede na faixa de Gaza e seus agentes. Também consta que a IDF realizou inúmeros ataques na Síria nos últimos meses, onde o Hezbollah tem presença e que o grupo terrorista usa para contrabandear armas para o Líbano. Outros grupos terroristas apoiados pelo Irã e atacam Israel também operam lá. The Times diz também que a Jihad Islâmica realizou o ataque de 7 de outubro ao lado do Hamas e seus agentes estiveram envolvidos no lançamento de ataques contra Israel a partir do Líbano ao lado do Hezbollah. E meus amigos, a IDF raramente ela assume um ataque, mas ela assumiu a responsabilidade pelos ataques aéreos na Síria que causaram danos significativos à sede da Jihad Islâmica e seus agentes. Vejamos então essa imagem postada pela IDF. Essas imagens são oficiais e mostram então um ataque da IDF contra a sede da Jihad Islâmica. Uma grande explosão, sinal de que tudo foi pelos ares. E o que nós temos aqui são imagens da Força de Defesa lá no Líbano. Eles estão indo, adentrando o Líbano, como a gente vê nesses veículos, alguns a pé, outros escoltando os veículos, como a gente vê agora na imagem, e todos estão muito bem uniformizados, equipados com óculos de visão noturna, e a imagem está embaçada para proteger a identidade desses soldados. Muitos oficiais estão aí, então eles estão indo pela estrada, outros com tanques de guerra, e a Força de Defesa está adentrando passo a passo o interior do Líbano. E a gente vê então que Israel está vencendo a cada dia essa batalha contra o Hezbollah. E na tela um ataque em Damasco, na Síria. Aqui o Mossad diz que esse ataque foi um ataque direcionado. Ainda não sabemos quem foram os terroristas eliminados, mas a gente vê que é um local residencial que era utilizado por alguém muito importante. Como eu disse, a gente não sabe quem foi o terrorista eliminado. O que sabemos é que o Mossad diz que esse ataque foi um ataque direcionado. A casa foi totalmente destruída e tem uma mulher ali apagando o fogo com água. Também as chamas, a destruição no andar superior. Enfim, essa residência foi totalmente destruída em um ataque aéreo. E aqui mais imagens de Damasco, na Síria. Mais imagens desse ataque. Muita fumaça e sem mais notícias. Pessoal, então é isso. Eu peço que você curta, se inscreva, deixe seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço, valeu!